Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 7 e essa a semana 1. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Pessoal, essa semana aí, então a gente vai começar um novo PET, né? Desde o último PET eu mudei um pouco, né, o estilo dos vídeos, eu já estou indo direto para as atividades. Eu sei que já está todo mundo cansado, está chegando o final do ano aí, né? Eu vou ver se eu consigo dar uma adiantada nos vídeos, né? Postar mais de um vídeo por semana para que vocês possam aí, né, acabar os PETs o mais rápido possível para a gente logo poder entrar de férias. Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. Como eu falei, o tema é o feudalismo. Na número 1, a gente tem aí, encontra abaixo as palavras que identificam o feudalismo e os povos germânicos. Então a gente tem aí um caça-palavras, né? Um caça-palavras aí com algumas palavras escondidas. Eu encontrei as palavras que estão embaixo, olha só. Vândalos, feudalismo, suevos e ostrogodos. Ah, professor, mas você não vai colocar onde estão as palavras? Não, não vou colocar, vou deixar vocês procurarem aí. Mas só vocês procurarem direitinho que vocês vão encontrar, né? Caça-palavras é uma ótima forma aí de testar a concentração, né? Então, deem uma procurada aí que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E se vocês encontrarem outras palavras que eu não encontrei, pode colocar aqui embaixo que depois eu vou tentar encontrar elas também, beleza? Agora vamos aí ao número 2. Havia 3 grupos sociais na época do feudalismo: nobreza, clero, camponeses. Complete a tabela abaixo com 3 características de cada grupo social. Então, pessoal, o feudalismo, né, vai ser uma forma de organização, né, da sociedade da Europa do período. E essa sociedade ela vai ter 3 grupos sociais: os servos, os nobres e o clero. E aí está pedindo características de cada um desses aí. Vamos primeiro aos servos. Né? Os servos eles eram a maior parte da população, então a maioria da população era de servos. Eles eram bastante explorados, eram eles que trabalhavam, né? Era uma sociedade basicamente agrícola, então eles trabalhavam na agricultura e eles pagavam diversos tributos, né? Então eles tinham uma vida muito difícil, porque eles trabalhavam muito e pagavam vários tributos. Beleza? Agora os nobres, quem que eram os nobres? Os nobres eram os donos das terras, né? Eles lutavam, né? Eles vão lutar, eles vão ter treinamento militar, né? Eles eram os donos das terras, então por isso que eles ficavam com a maior parte do que era produzido, e eles eram os que tinham mais privilégios, beleza? E o clero? O clero são os padres, né? Na época, a Igreja Católica era a igreja aí que dominava, né, a cultura, né, a religião da Europa. O clero era responsável por rezar, né, orar. Eles exerciam uma influência muito grande na vida da população, porque a religião tinha papel fundamental, né, tudo era explicado pela religião, e ele era dividido em alto e baixo, o alto clero e baixo clero. O alto clero dos bispos, dos padres, né, mais importantes, os arcebispos, e o baixo clero daqueles padres mais pobres, daqueles de cidades e regiões menores, e esse tipo de coisa. Então essa era a sociedade do feudalismo, né? A gente costuma dizer o seguinte, que cada um tinha sua função. Os servos trabalhavam, os nobres lutavam e o clero orava, né? Então essa aí é a sociedade feudal, beleza? Vamos para a próxima. A sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terras que detinham grandes poderes econômicos e políticos. Esses proprietários estabeleciam laços de suzerania e de vassalagem. Leia o texto a seguir. Então, pessoal, o que vão ser esses laços de suzerania e vassalagem? O suzerano era aquele cara que ele tinha uma terra muito grande, ele tinha uma região muito grande e ele não conseguia tomar conta de tudo, né? Porque economicamente era difícil fazer isso. Então, o que ele fazia? Ele doava uma parte dessa terra para um vassalo, né? Ele doava essa parte da terra para um outro nobre. Em troca do quê? Em troca de proteção. Então esse suzerano, ele fazia um acordo com esse vassalo. Ele doava a terra para o vassalo administrar e em troca esse vassalo tinha que proteger o suzerano, caso acontecesse algum ataque, esse tipo de coisa. E aí tem justamente essas perguntas. Quem eram os vassalos? Eram subordinados aos soberanos ou suzeranos, recebiam as terras em troca de um pacto de fidelidade, né? Então o vassalo ele recebe a terra e ele tem que ter fidelidade com o seu suzerano.
E quem eram os suzeranos? Nobre que doava bem a outro nobre. Por que bem, pessoal? Porque podia ser a terra, mas às vezes também era o direito de cobrar imposto numa ponte, né? Então, o suzerano é aquele que doava e o vassalo é aquele que recebia. Como a relação entre vassalo e suzerano? Uma relação de fidelidade. O suzerano doa a terra em troca de proteção. Né? Então, se o suzerano é atacado, quem tem a obrigação de ajudar a defender ele? Os seus vassalos. Beleza? Agora vamos para a próxima aí. Ó. No século XII, o religioso francês Esteban de Forgeries escreveu os seguintes versos sobre a sociedade de sua época. Os clérigos devem por todos orar. Os cavaleiros, sem demora, devem defender e honorar. E os camponeses sofrer. Cavaleiros e clérigos sem falta vivem de quem trabalha. Após ler os versos, responda. Qual é a crítica feita pelo autor? A crítica dele é o seguinte: os camponeses trabalham e têm que sustentar a sociedade feudal, né? Então, o clero, né, os padres e os nobres, eles não trabalham na terra. Quem que trabalha? Os camponeses. São eles que sustentam todo mundo, né? O trabalho duro tá em cima deles. E eles têm que pagar vários impostos aí. Beleza? Vamos para a próxima. O feudo era uma unidade produtora autossuficiente. O que isso significa? Significa dizer que ele produzia tudo que ele iria consumir. Quase tudo que moradores necessitavam era produzido no próprio feudo. Em um feudo eram praticados vários tipos de artesanato e também algumas atividades comerciais. No entanto, a principal atividade econômica era a agricultura. Complete a tabela com as informações que estão faltando. Pessoal, então o feudo é essa unidade produtora, né? Você tem lá a casa do senhor feudal, que normalmente era um castelo, e as terras que pertenciam a esse senhor feudal. Tudo isso faz parte do feudo. E o feudo vai ser dividido aí em 3 partes. Primeiro, as terras comunais. O que eram? Eram as florestas, bosques e pastos. E lá os servos podiam levar seus animais para pastar, além de pegar lenha, né? Por isso terras comunais, terras comuns que todos podiam utilizar. O manso servil, área de produção de subsistência dos camponeses, de onde pagavam taxas e impostos. Então, pessoal, o senhor feudal, ele é o dono do feudo. O servo, ele tem um pedacinho da terra que não é dele, mas ele tem o direito de trabalhar naquela terra e retirar o produto para ele. Ah, professor, então tudo é para ele? Não, ele produz uma quantidade, dessa quantidade ele tira um pouquinho e dá para o senhor feudal, ele tira mais um pouquinho e paga os impostos, e o que sobrar fica com ele. E o manso senhorial? Terra em que a produção era exclusiva do senhor feudal. Aí agora eu pergunto para vocês acham que os nobres, o senhor feudal ia lá plantar e colher? Claro que não, né? Quem trabalhava nas terras eram os servos também. O servo, alguns dias da semana ele trabalhava no manso servil e alguns dias ele trabalhava no manso senhorial. Beleza? Enumere de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo. Lembra que eu falei que eles têm diversos impostos para pagar? Né? Então, vários impostos e taxas. Aí tem essas, olha só. O dízimo, banalidades, talha e corvéia. Trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais. Isso é o que a gente chama de corvéia, número 4. Então, o servo tinha obrigação de trabalhar alguns dias da semana lá no manso senhorial. Tributo pago à Igreja Católica, utilizado na manutenção da capela local. É o dízimo. Né? Então, a Igreja Católica também cobrava, né, o dízimo aí das pessoas. Entrega ao senhor feudal de parte dos produtos agrícolas que cultivavam ou dos animais que criavam. Isso aí a gente chama de talha, número 3. Então o servo trabalhava na terra do senhor alguns dias e tinha, né, a sua terra para trabalhar. Do que ele produzia, ele tinha que entregar uma parte para o senhor feudal. Última aí, ó. Taxa paga ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e outros equipamentos do feudo. É o que a gente chama de banalidades. Então, para usar os equipamentos do feudo, o servo também também pagava. Né? Então, nessa história toda, quem que pagava mais impostos e taxas aí? Os servos. Beleza? Vamos para a próxima. Elabore uma frase historicamente correta para cada grupo de palavras abaixo. Letra A, feudalismo, poder e igreja.
Trouxe para vocês a frase aí, ó. No feudalismo, a igreja detinha muito poder, né? Então, a igreja controlava o que as pessoas pensavam, né? A maioria das pessoas acreditavam que as coisas aconteciam apenas pela vontade de Deus, né? Então, eles não se preocupavam em estudar determinada coisa, porque isso aconteceu porque Deus quis que fosse assim. Beleza? Nobre, feudo e autonomia. O feudo buscava sempre sua autonomia e era controlado pela nobreza, né? Então, os nobres é que controlavam o feudo e o feudo queria ser autônomo, né? Não depender de nada de nenhuma outra região. Ruralização, Europa e agricultura. A Europa passou pelo processo de ruralização e a agricultura era sua principal atividade econômica no feudalismo, né? Então a Europa vai passar aí por uma ruralização, né? O que é uma ruralização? As cidades vão cair em desuso, né? As pessoas vão parar de deixar de morar nas cidades e vão passar para o campo. Claro que as cidades vão continuar existindo, né? Mas com menos gente, beleza? Pessoal, vamos ao número 8 aí, ó. Várias histórias sobre sociedades medieval inspiraram a criação de filmes, livros e músicas. São obras que se passam em castelos, falam de reis, rainhas, donzelas e cavaleiros. Essas histórias mesclam fantasias e realidades. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escreva um resumo nas linhas abaixo. Então, pessoal, a gente tem várias histórias que se passam no período medieval, né? Que se passariam no período medieval, né? A maioria dessas histórias, elas misturam fantasia, né? Coisas que não existem, com coisas que realmente existiram, né? Por exemplo, os castelos, eles realmente existiram? Existiram, né? Mas aí você tem vários filmes, várias histórias que tem lá os castelos, aí tem os nobres, né? Os nobres que usavam aí essas armaduras, né? Você tem aí as donzelas que tinham que ser salvas, né? Você tem aí o arqueiro, muitas vezes, tem a história lá do Robin Hood, por exemplo. Então você tem várias histórias. Você conhece alguma dessas histórias? Pode contar aí algum filme que você conhece que tem aí a história de um castelo, de um cavaleiro, né? Pode contar aí a história. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo do rei Arthur, né? Quem que era o rei Arthur? Tinha lá a história de que quem conseguisse tirar uma espada mágica encravada em uma pedra seria coroado rei da Inglaterra. O esperto garoto Arthur, que desconhece a lenda, trabalha como ajudante em um castelo e sonha em se tornar um cavaleiro. Com a ajuda do mago Merlin, que vive na floresta, ele retira a espada da pedra, tornando-se rei. Claro que esse é um resumo, né? Que a história tem mais coisa do que isso. Mas você pode contar a história que você conhece aí sobre do período medieval, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, boa semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!